Aí, com 15 anos, foi pelo rock que eu comecei a ter vontade de estudar música, né? Que tive vontade de começar a trazer a música mais pra pertinho. Que legal. E eu não tinha paciência pra ouvir muita coisa assim, por exemplo, na época, né? Beatles. Eu falava, ai, Sei. gente, chato. Se inscreva no canal do Polo Cultural, ativa o sininho e siga nossas redes sociais. You take my life, but I'll take yours too. You fire a musket, but I'm running through. So when you're waiting for the next attack, you'd better stand, there's no turning back. The book says that the charge begins, but on this battlefield no one wins. The smoke of record smoking horse's breath, and it's a plunging into certain death. Vanessa Moreno! Adoro. Que alegria te receber! Nossa, tô contente. Eu Viu? que tô. E assim, nossa, tem muitas coisas que eu achei que sabia sobre você, mas não. Começando por, fiquei sabendo que você estudou violino. Estudei. Bom, Você estudou violino, eu não sabia, não. é uma parada assim diferente pra mim também, porque eu entrei. Primeiro, obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Adoro. Adoro legal. você. É uma delícia conversar com você. Que demais. Estudei um tempo no Projeto Guri. E lá no Projeto Guri, eu entrei, na verdade, com a vontade de estudar contrabaixo acústico. É mesmo? Pois é, mas não tinha vaga. Tinha pouco contrabaixo e não tinha vaga para contrabaixo e tinha vaga para violino. Eu falei, Aonde você ia então, estudar? no Projeto Guri. Ah, no Guri. E aí lá, como tinha vaga para violino, eu queria estudar e era, pô, gratuito. A gente também, aquele perrengue, né? Aham. Vamos estudar? Vamos. E aí comecei a estudar, fui estudando aos pouquinhos e cheguei a entrar na orquestra e participei de um tempo da orquestra, do Projeto Guri, com Você jura? violino. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 16, 17 anos. Mas sempre cantou? Sempre cantei depois do violão, né? Com 15 anos, quando eu fui pra música pelo violão, a professora pedia pra eu cantar pra acompanhar o que eu tava tocando. Então foi meio que no processo contrário, assim, cantar pra acompanhar o que eu tava fazendo no violão. A voz veio depois, assim, como Nossa, que é bem contrário, né? Porque geralmente as pessoas começam a cantar desde muito cedo, né? As histórias assim que eu mais ouço. E aí começa a cantar e depois fala assim, ah, preciso me acompanhar. E aí vai escolhe um violão, um piano, né? No seu caso foi o contrário. E aí você também, outra coisa que eu não sabia, você estudou canto erudito. estudei canto erudito um pouco antes de eu entrar de cabeça no estudo do canto popular, né? Foi um ano e pouquinho por aí, na escola municipal, e aí a professora, em determinado momento, falou assim, olha, eu tô achando que você vai ter que escolher, direcionar um pouco mais os estudos, porque eu gostava de ouvir música clássica, mas sem voz. E aí como é que eu ia estudar o que eu não estava com vontade de ouvir, né? Aí o canto popular me pegou depois disso, mas me deu uma base muito interessante de É isso muita que eu ia coisa. perguntar. Você sente que você usa hoje em dia as técnicas de canto lírico para o seu cantar atual? Eu acho que a consciência que eu ganhei do meu instrumento ali, na época, foi importante. Não que eu use alguma coisa exatamente específica, mas a consciência do instrumento e como usar algumas dessas coisas, muita coisa veio dali também. Ah, que demais. É, sempre, acho que uma coisa ajuda a outra, né? Uma técnica somada à outra, tanto o próprio repertório, né? Imagino que tudo esteja interligado. Falando em repertório, rock foi uma das suas primeiras paixões, é isso? Era uma violinista roqueira. Rapaz, eu era uma pessoa bem estranha. Eu continuo sendo ainda, né? Todas essas gavetinhas estão aqui, Assim que é bom. não é? Aí, com 15 anos, foi pelo rock que eu comecei a ter vontade de estudar música, né? Que tive vontade de começar a trazer a música mais pra pertinho. Que legal. E eu não tinha paciência pra ouvir muita coisa assim, por exemplo, na época, né? Beatles. Eu falava, ai, gente, chato. Eu achava chato. Queria ouvir
comecei ali pelo grunge, pelo Nirvana, E é o que pelo tava Pearl rolando no Jam. momento também, imagino. Também, Assim, tava bem na sua adolescência. na minha adolescência, na Porque minha turminha, você tem quantos anos? 35. 35. É, você tem a idade dos meus irmãos. E eu ouvia o que eles ouviam. E era bem o que eu imagino que a gente gosta, assim, né? Metallica, Iron Maiden, essas coisas. Nirvana. Também. Também? Aham, Que mais você tudo. gostava? Rapaz, eu comecei por aí, pelo grunge, depois eu fui pro metal, né? Depois eu fui pro rock clássico, tudo mais ou menos na mesma época. Cantei numa banda de rock nessa época. Que legal. E aí, vocês Mas cantavam o que na banda? tudo isso junto e misturado. Que legal. Eu tô imaginando ela com pose de heavy metal. Uau! Com coturno e pé no retorno. Rolava uns guturalzinhos também, não? Tentava, mas era tipo... Não dava muito certo. É, Porque na porque a época sua também voz não tão tinha... suave. E eu não tinha também ferramenta, né? Aham. Pra poder achar isso na voz. Aham. Eu terminava rouca o show, mas feliz. Não, eu acho engraçado conversar com cantora, porque ainda mais cantoras assim como você, a sua voz é aquecida, né? Você fala com a voz já assim, aquecida, parece que tá no lugar certinho. E eu aqui toda espalhafatosa. Então é muito bom, né? Tem um lugar da voz. Eu acho que vocês já acordam aquecidas, né? Você tem uma rotina, como é que é? Não acordo aquecida, acordo cheia de muco, inclusive, aquela voz que nem todo mundo. Mas a gente vai aprendendo formas de lidar com isso, né, durante o dia. E tem uma rotina, era mais... conseguia ser um pouco Mais regrada, assim. mais regrada na rotina, mas depois que eu tive uma filha, Ah, isso você tem mudou uma um filhinha pouco. linda, Tenho por uma sinal, filha. né? Vai muito da demanda do dia, assim, acabo não Sim. conseguindo. Sim. E aí, partindo daí, a gente falou, né, do seu comecinho, estamos aqui resumindo um pouquinho da Vanessa Moreno, mas você começou a tocar em barzinho, e como é que foi isso, o seu começo de carreira? Foi logo que eu entrei nessa escola, um ano depois a professora me chamou para dar aula de violão. Eu achava que eu não conseguia dar aula. Pra Ela dar falou, aula de violão? dar aula de violão. Eu falei, gente, ela falou assim, ó, tem um aluno, ela sabia que eu também estava precisando, enfim, organizar ali as finanças. Ela, ó, botei um aluno para você amanhã, 10 da manhã, de violão. Você quer? Aí eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu sei, na verdade. Sim. Eu acho que eu não sei dar aula. Aí ela perguntou, não tô falando se você, não tô perguntando se você sabe, tô perguntando se você quer. Aham. E essa pergunta, né, essa resposta me direcionou para muita coisa que veio depois, inclusive começar a tocar nesses lugares, porque foi essa professora que entendi. primeiro me chamou Que para legal. tocar em pizzaria. E aí, bicho, era desde Bee Gees até Chico Buarque, né, na mesma Mas noite. isso sozinha ou acompanhada? Com ela tocava teclado, cantava. com ela. Minha primeira professora de canto também cantava lá. demais. E eu tocava violão e fazia uns vocais, assim. Aham. Foi uma experiência bem legal. E tocando na noite, em barzinho, qual foi o aprendizado que você acha que conseguiu extrair daí? Ah, e além da paciência, né? Porque é outro rolê, as pessoas falam, as pessoas não estão ali de repente para ouvir exatamente o que você está fazendo. Exatamente. Mas me ajudou muito a cuidar do que eu envio para as pessoas, que o mais importante é isso, né? Como elas vão receber é outra coisa. E o repertório, ampliar o repertório, porque dali tinha que pegar músicas diversas de diversos compositores, compositoras, e isso foi um aprendizado bem legal, assim.